começar a falar sobre tópicos de oração. Então, para que a gente possa entender melhor, né, o que é oração e começar o desenvolvimento da vida espiritual. Então, eu julguei pertinente, para iniciar esse tema da oração, falar sobre a vida contemplativa e a vida ativa, né? Porque a oração tem tudo a ver com isso. Então, para iniciar essa questão, nós vamos ver um sermão assim clássico do Santo Agostinho. Esse sermão, inclusive, Santo Tomás de Aquino utiliza muito ele quando ele vai tratar na Suma Teológica a comparação da vida ativa e da vida contemplativa. Ele cita muito esse sermão do Santo Agostinho. E porque aqui, né, já tá especificado, adiantando um pouco, né, que o que é a Maria e o que é a Marta, né? Ou seja, uma simboliza a vida contemplativa e a outra simboliza a vida ativa, né? Então nós vamos entender por que isso acontece, né? Então a passagem do Evangelho é essa, né? Então Maria e Marta, as duas vidas, né? Então continuando nesse tema, né? Eu trago para cá uma análise, diga, mais psicológica, por assim dizer, São Francisco de Sales, né? Então ele tem um capítulo no Filoteia, capítulo 10 da parte 3, né? E lida que o título é o seguinte, né? Devemos tratar dos negócios com muito cuidado, mas sem inquietação nem ansiedade. Então vai dizer São Francisco de Sales, né? Repreendendo Nosso Senhor a Santa Marta, lhe disse: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com o cuidar em muitas coisas. Toma sentido nessas palavras, Filoteia. Se ela tivesse tido um cuidado razoável, não teria se perturbado. Mas ela se inquietava e perturbava, e foi esta a razão por que Nosso Senhor a repreendeu. Veja, esse detalhe é um detalhe que o Santo Agostinho comentou. Porque Nosso Senhor falou: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. E o São Francisco de Sales interpreta esse aspecto psicológico da Marta como a razão do Nosso Senhor ter repreendida. Aí foi falando assim: tá, mas Nosso Senhor repreendeu ela, mas Santo Agostinho não está dizendo que ela pecou. Não, mas ninguém está falando aqui que ela pecou. Está dizendo que havia uma inquietação. Você sentir inquietação. Aí é que tá. Aí vem uma coisa muito importante da vida espiritual. Você sentir inquietação é diferente de você consentir na inquietação. O que provavelmente aconteceu? Marta foi lá. Senhor, pede para Maria vir aqui me ajudar. Aí Nosso Senhor chegou e falou: tu te inquietas com muitas coisas? Você, não. Aí, tudo bem. Daí ela voltou para os afazeres. Se ela consentisse na inquietação, o que ela faria? Ela ficaria aporrinhando Nosso Senhor para conseguir o que ela queria. Ou seja, ela ia se deixar levar pela inquietação e já ia começar a perturbar os outros por causa dela. Não tem nada no Evangelho que diz que isso aconteceu, muito pelo contrário. Então, fazendo uma rápida revisão, né? Tá bem breve. Então, na aula passada, a gente viu sobre a vida contemplativa e vimos sobre a vida ativa, né? Vou comentar um pouco aqui. Vimos que a vida contemplativa ela é superior à ativa. Né? Então, se começa, né? Ou seja, por natureza, né? Então, isso por natureza. Mas, por geração, da ativa, passamos para a contemplativa. Passamos de novo para a ativa. Isso aqui é por geração. Por quê, né? Porque, como a gente viu, antes de tudo a gente tem que ter uma posição, né? A gente tem que ter uma posição humilde, ou seja, para a gente poder, né, rezar. Então, a gente tem que ter uma humildade para daí então aprender, né? Para conhecer e para agir.
né? Então, essa atitude, né, de você querer se botar à disposição para receber, ela faz toda a diferença, né? É importante. Então, vimos dois perigos, né, que rodeiam a vida ativa e a vida contemplativa, que, né, é a ociosidade, né, que seria, né, a mente vazia, oficina do diabo, né, como diz o ditado popular, né? Cuja cura é o quê, né? Cuja cura é a contemplação da verdade. E a contemplação da verdade, ela vai nos dar o quê? O repouso. Ou seja, no repouso, a minha inteligência ela está feliz, alegre, né? Ela goza ela goza, ela se deleita dessa verdade que ela conhece. Então ela fica tranquila, ela adquire uma paz. Já a ociosidade não. A ociosidade, a mente uma hora vai para um objeto, outra hora vai para outro objeto, tal. Por isso que muito ligado à ociosidade, nós vimos que é outro problema, né? Esse muito mais atrelado a uma vida ativa desordenada, que é a dissipação. Ou seja, né, é o que modernamente a gente fala de falta de foco. Então a gente tem esses dois problemas, né? E, né, ou e modernamente também, né, pode ser considerado como, não deixa de ser nessa dissipação, a tal da ansiedade, né, da qual você veja que o pessoal fala muito da ansiedade e da depressão, né? Mas a ansiedade e a depressão são duas faces da mesma moeda, né? Não cabe aqui falar sobre esse assunto futuramente, aí, conforme a gente for avançando nos cursos. Ansiedade não, né? Ansiedade. Então, conforme a gente for avançando nos cursos, no curso a gente pode tratar dessa questão, né? Mais espiritual. Então, é basicamente isso. E, por fim, né, também, que vale pontuar da aula passada, e Maria, ou seja, né, que simboliza a vida contemplativa, né, escolheu a melhor parte. Por quê? Porque ela estava rezando com e porque ela estava rezando, dialogando com Cristo. Então, Maria escolheu a maior parte, o que mostra, né, que a gente viu, né, que Santo Tomás até tanto Santo Agostinho quanto Santo Tomás colocam esse fato, né, como uma prova, né, de que a vida contemplativa ela é superior à vida ativa. Porém, não esquecemos, né, vamos voltar aqui. Tudo bem, a vida contemplativa ela é superior à vida ativa. Por quê? Porque a contemplação deve orientar a ação. É preciso saber para agir. Porém, as ações ordenadas, por outro lado, ou seja, a prática do bem, as ações ordenadas, a prática do bem, ela o quê? Ela ajuda a ordenar as paixões, o que contribui para a contemplação. Então você veja que essas duas, ou seja, na prática, a gente tem que ter as duas vidas, tanto a contemplativa quanto a ativa. E uma ajuda a outra. Na contemplativa eu recebo luzes para agir. E quando eu ajo de acordo com essas luzes, ordenando a minha vida, a minha própria contemplação é favorecida. Então, em resumo é aquilo lá, né? Orai sem cessar para não cair em tentação, né? Ou seja, a gente tem que sempre orar. Ou seja, o que é a contemplação? É só o estudo? Não. É principalmente, né, a oração que vai ajudar o estudo. É você estar apto para receber as luzes, né, da graça. Então, basicamente foi isso que nós vimos, né, na aula passada. Hoje, então, nós vamos ver sobre o pelagianismo, né, inimigo da oração
e da salvação, né? O Santo Afonso, ele tem um livro dedicado à oração. O título dele é A Oração. E ele começa o livro, após uma introdução, etc. Mas ele começa, daí quando ele vai entrar no corpo do texto do livro, o primeiro capítulo, ele começa falando do pelagianismo. Por quê? Porque ele já começa a dizer o que está errado. Vai dizer o Santo Afonso. Erram os pelagianos, dizendo que a oração não é necessária para se conseguir a salvação. O ímpio, Pelágio, seu mestre, afirmava que só se perde quem não procura conhecer as verdades necessárias. Mas, como disse bem Santo Agostinho, Pelágio falava de tudo, menos da oração, a qual, conforme sustentava e ensinava o mesmo santo, é o único meio de adquirir a ciência dos santos. Vimos um pouco isso da aula passada, né? Ou seja, pela oração, a gente adquire tanto o conhecimento da verdade, quanto a prática das virtudes. Ela é a mãe, ela é a fonte das virtudes, vimos tudo isso. Como escreve São Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a concede fartamente a todos. Então, assim, a ideia pelagiana é que o homem, pela sua própria vontade, pelo seu próprio esforço, ele pode se salvar. Então, se ele vai lá e busca a verdade, mas não tem uma vida de piedade e tal, ele vai ser salvo. Mais à frente, né, eu vou falar sobre refletir, né, sobre o pelagianismo hoje. Como é que se apresenta esse pelagianismo hoje, né? Ele está muito mais sofisticado e disfarçado. Muitos são pelagianos e não se dão conta, né? Bom, mas vamos falar um pouco sobre esse pelagianismo, né? Um pouco mais de clareza, para que a gente não, para que a gente que está querendo buscar, né, esses encontros aqui para falar sobre oração, né? Para que a gente tenha presente, né? E esse pelagianismo, como é que eu posso dizer? Esse pelagianismo ele pode às vezes estar no nosso espírito e a gente não se dá conta disso. Então, por isso que vamos nos aprofundar um pouco, né? Fazendo um breve resumo do encontro passado, né? No encontro passado a gente falou sobre o perigo que o pelagianismo tem para a oração. Então, nós vimos que a doutrina da graça refuta o pelagianismo. Ou seja, se a gente quer ser salvo, a gente precisa da graça e cooperar com ela. E a gente viu que existe uma graça atual, né, ou seja, que atua na nossa alma, e essa graça ela tem duas divisões: a graça suficiente e a graça eficaz. Ou seja, a graça suficiente ela é uma potencialidade da graça eficaz, certo? Então, do ponto de vista... Só que assim, tem uma coisa que eu até quero esclarecer, que é o seguinte: quando nós estamos falando de graça, nós estamos falando de vida sobrenatural, tá? Por que é importante focar nesse aspecto? Porque um dos problemas que nós temos hoje, nos dias de hoje, assim, que dá grandes problemas, e que vai estar no cerne da aula de hoje, é o naturalismo. Certo? O que é o naturalismo? É o seguinte: o homem, ele tem as suas potências, ele tem as suas potencialidades e só. Só que nós católicos sabemos que isso não é verdade. Nós temos a nossa natureza, as nossas faculdades naturais, só que Deus age com a graça mediante essas faculdades. É a famosa frase, né? A graça não nega a natureza, ela purifica essa natureza e eleva a vida sobrenatural. Certo? Então, quando a gente chega e fala o seguinte: olha, sem a graça, o homem não é capaz de fazer um único ato bom, nós estamos falando num contexto sobrenatural. Nós estamos falando num contexto sobrenatural. Ou seja, o homem, ele pode ser entre aspas, o Hércules, fazendo grandes heroísmos humanos, etc. Sem a graça, não vai ser ato bom. Por quê? Porque ele usou
da sua própria força natural. Então hoje, né, nós vamos tratar do seguinte, né? Se o homem precisa da religião para ser bom. E aí é que está a questão. Por que eu estou falando isso? Nós temos que distinguir. Bom em que sentido? Ora, um homem para ser bom mediante a sociedade, certo? Tá bom. Talvez ele não precise da religião. Só que o que interessa? Não é a sociedade, o que interessa é Deus. E aí não. Em relação a Deus, o homem precisa da graça, senão ele não pode. Do contrário, é pelagianismo, certo? Então, como escrevi aqui, a graça é vida sobrenatural. E isso que para nós católicos é o que se chama espiritualidade. Tá? Tem muitas pessoas que falam, eu me sinto uma pessoa espiritual. Quando vê o cara tá numa seita, etc. Tá bom, na linguagem dele, tá, que seja isso aí, a tal da espiritualidade. Ou seja, a ligação dele com o além, etc. Para nós, católicos, vida da graça, espiritualidade significa vida da graça. Vida da graça. Vamos explicar melhor aqui. Então, como eu falei, encontro de hoje nós vamos ver. É possível ser bom sem a religião? Então, consideração inicial. Lá no céu está Deus, né? E Deus manda a sua graça. Ou seja, como eu falei aqui, princípio de sobrenaturalidade, que é a vida espiritual, para nós católicos. Né? O que os outros chamam de vida espiritual não nos interessa aqui, certo? Então nós temos um estado, nós temos o bonequinho azul. O que o bonequinho azul está dizendo? Ele é o batizado, portanto ele tem a graça santificante ou graça habitual. Né? Nós vimos um pouco disso na aula passada, certo? E aí ele recebe a graça e coopera com a graça. O que acontece? Né? Então, ele é batizado, está em estado de graça, recebe a graça, coopera com ela. O que ele faz? Ele faz um ato bom, meritório, ou seja, é agradável a Deus, vai ganhar méritos, ou seja, favores de Deus. Ele é meritório, ele é satisfatório. O que significa satisfatórios? Ele vai pagar aquilo que tu está devendo para Deus, que vai te deixar no purgatório. Ele paga um pouco da pena do purgatório, por isso ele é satisfatório. Ele é impetratório, ou seja, impertrar. Ou seja, é como que se, por assim dizer, né? Deus meio que se obriga não é que Deus nos está devendo, entendeu? Mas por assim dizer, é como se Deus tivesse imperpatório, ou seja, a gente ganha o direito, mas a gente não tem nenhum, mas é como se a gente ganhasse o direito de pedir coisas a Deus. Entendeu? A gente subiu, usar a linguagem do RPG, a gente subiu de level, isso nos dá o direito de acessar certos lugares que a gente não podia acessar antes, ou seja, de fazer certos pedidos para Deus que a gente não podia fazer antes. É mais ou menos isso. Imperpatrol. Porque isso explica, por exemplo, por que alguns santos, algumas coisas a gente pede, a gente não consegue, e daí quando a gente pede a intercessão do santo, a gente consegue. Porque esse santo, ele tem tanto mérito e tanta impetração com Deus, ele consegue para nós. Os méritos dele consegue, os meus méritos, que são poucos, não conseguem. Então, isso é interessante. Então, essa situação do azulzinho só ocorre no católico que está em estado de graça. Ou seja, ele está apto à caridade, a amor sobrenatural. Até falei sobre sobrenaturalidade. E é importante esclarecer aqui. O que é sobrenatural, né? Hoje em dia a gente fala sobrenatural. Até tem um seriado famoso, né? Supernatural, tal. O pessoal acha que é fantasminha e etc, né? Coisas obscuras, ocultismo, etc. Muitas dessas manifestações, assim, que o pessoal chama de sobrenatural, na verdade é preternatural, são coisas angélicas, né? Vindas de demônios, até, inclusive. Sobrenatural é o seguinte, tá acima da natureza. Ou seja, aquilo que o ser humano, pelas suas próprias forças, não consegue. É simplesmente isso. Tá acima da natureza. E o que tá acima da natureza? Deus. Então, são coisas que vêm, né, cuja força parte de Deus. Isso é sobrenatural. Então, caridade é amor sobrenatural. Ou seja, é um amor que é infinitamente superior ao amor humano. Existe o amor humano? Existe o amor humano. Mas, caridade é infinitamente... Por quê? Porque caridade é amor divino. Entendeu? E por participação a gente consegue
ter essa potência. Bom, o outro caso é o vermelhinho aqui. Ele é batizado, ou seja, ele recebeu a graça habitual ou graça santificante no batismo. Só que qual que é o problema? Ele está em estado de pecado. Ao contrário do anterior, do católico, capaz de caridade, esse aqui não. Ele está em pecado grave. Ele pecou gravemente. Ou ele está numa heresia, que é o caso dos protestantes. Ele está em estado de pecado. Deus manda a graça para ele? Manda a graça para ele. Ele pode cooperar com essa graça? Pode cooperar com essa graça. Ele vai fazer um ato bom? Ele vai fazer um ato bom. Porém, esse ato não vai ter mérito. Esse ato não vai ser satisfatório. Não vai trazer para ele a justificação. Certo? E não vai ser impetratório no seguinte sentido. Né? No sentido sobrenatural. Né? Então o que acontece? Esse ato ele é fidei próximo. Ele é próximo da fé. Fidei próximo. Próximo de fé. Próximo de confiança. Não é a confiança que está o católico em estado de graça. Porque o católico que está em estado de graça, ele está em amizade com Deus. Esse aqui não está. Então, mas ele está próximo. Né? Ele tem, né? Ele tem certa inclinação para, mas não está lá. Certo? Deus, né, geralmente manda essa graça o quê? Para preparar a pessoa para a conversão, porque é isso que importa. Né? E Deus dá uma assistência temporal. Certo? Então é imperpetratório, segundo o Quid, né, de certo modo. Né? Ou seja, aqueles que mesmo não estando em estado de graça, em estado de graça, assim, né? Ou seja, livre de pecado mortal na consciência, ele está em estado de graça, mas mesmo assim tenta cooperar com a graça, como é o caso dos protestantes, dos hereges, Deus dá favores temporais para ele, sendo que entre esses favores, né, não só, se bem que não é temporal, é sobrenatural, né, mas o principal favor que Deus pode dar para essas pessoas é ir preparando ela para a conversão, certo? Então, nesse estado aí do vermelhinho, né, nós podemos citar o católico em pecado mortal, os protestantes e os ateus batizados. Né, seriam pessoas nesse sentido. Aí agora nós vamos falar dos não batizados, certo? Ou seja, eles nunca tiveram batismo, ou seja, eles não, o Espírito Santo nunca habitou na alma deles. Eles não têm o caráter batismal, certo? Então a alma deles é diferente. A alma deles é diferente, certo? O que eles têm? Eles só podem contar com a graça suficiente que a gente viu no encontro passado. Eles têm, Deus manda graça, é aquela coisa que a gente falou lá, né? Deus manda graça para todo mundo. Faz chover, né, sobre os bons e os maus, né? Ele só pode contar com a graça suficiente, certo? Aí vem a questão. Ele pode fazer atos bons? Digamos, sem a graça? Ele pode fazer atos bons? Veja, o ser humano, por natureza, que é dada por Deus, né? Mas aqui nós não estamos no âmbito do sobrenatural, nós estamos no âmbito do natural. Né? Então, o cara pode chegar a argumentar. Mas, Augusto, a própria natureza humana já é uma graça. Claro que é uma graça, mas não é no sentido do sobrenatural. É no sentido do natural. Certo? Os pagãos, ou seja, as pessoas que não são batizadas, elas têm, como todo ser humano, as potências superiores e as potências inferiores. Sendo as superiores, a inteligência e a vontade. Então, elas têm uma dimensão da alma delas que é espiritual. Elas têm isso. Pois bem, a inteligência ela busca a verdade e a vontade ela busca o bem, certo? Então sim, a pessoa que não está em estado de graça, ela é capaz de atos bons. Mas se não tiver a graça, ela vai fazer um ato bom no seguinte sentido. Ela só é humanamente bom. O que significa? Que não tem mérito nem justificação. Eu até estava vendo uma palestra da Mercedes Pallet, da doutora Mercedes Pallet, que é psicóloga atomista, e ela cita Santo Tomás dizendo, né? O homem sem a graça ele é capaz de duas coisas. Isso é Santo Tomás dizendo. Construir casa e produzir vinho. Ou seja, o que Santo Tomás está querendo dizer aqui, né? Qual que é a piada? Né? Tipo assim, para que serve o homem sem graça? Para questões meramente utilitárias, né?
A Bíblia fala um pouco sobre isso, né? Quando o nosso Senhor ele fala, né? Você veja, né? Até os pagãos se preocupam com o bem dos seus filhos. Até os pagãos se preocupam em dar o melhor e fazer o bem para os seus filhos, né? O que dirá o nosso Pai que está nos céus? Ou seja, se até os pagãos querem os bens dos seus, daqueles que ele ama, que dirá o Pai? Né? Ou seja, se ele sem a graça consegue amar, que dirá vocês? Que tem o Pai que vai dar a graça para vocês amar sobrenaturalmente. Né? Então, a questão é a seguinte, agora até terminando esse preâmbulo, porque o que é objeção? A objeção é o seguinte, né? É possível ser bom sem a religião? É possível ser bom sem a religião? Né? Ou, né, podemos refazer essa frase, é possível ser bom sem a graça? Né? Porque religião aqui é com R maiúsculo e é católico. Né? É possível ser bom sem a graça? Né? Então, você veja que a gente tem que distinguir naturalmente bom sobre naturalmente bom. Só que naturalmente bom não significa nada para Deus. Né? E o Concílio de Trento, ele fala o seguinte, né? Ainda que o homem, pelas suas próprias forças, ele possa vencer algumas tentações, possa evitar alguns pecados, ele não pode vencer todas as tentações e nem deixar de conseguir se sobressair sobre todos os pecados. Moral da história, sem a graça não é possível. Sem a graça você não salva. Então, novamente, nós estamos condenando aqui o pelagianismo. Como é que eu consigo a graça? Né? Bom, você é católico. Não sou. Então, se converte. Beleza, me converti. E agora? Confissão. Confissão sacramental. Me confessei. Tá. Mas eu quero a graça para vencer todas as tentações. E não me deixar vencer por todos os pecados. Oração. Que é o tema, né, do nosso encontro. Oração. Certo? Pois bem. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Bom, exemplo do pessoal aqui, né, que não é batizado, né? E só pode contar com a graça suficiente, que mesmo para eles Deus manda a graça suficiente. Só que na prática não dá para distinguir, o cara fez isso por causa da graça suficiente ou por causa da própria força dele. Não dá. Só que assim, quando o cara faz pela própria força, a força humana por si só, ela é débil. Ela é muito fraca, muito fraca. E a gente já vai ver isso no decorrer do tema. Mas aqui entre os pagãos, os infiéis, né, que são os judeus, né, e os ateus não batizados, né, entraria nessa questão do. Então, né, o ateu, ele gosta de falar o seguinte, né, inclusive esse argumento, essa frase é principalmente dos ateus, né, eu não preciso de religião para ser bom. E é isso que nós vamos tratar hoje. Precisa, não precisa, etc. Né? Na aula passada ficou no argumento do bom cidadão, né? O argumento do bom cidadão. Não, mas já vamos ver isso aqui. Vamos lá. Nós vamos adentrar no livro do Monsenhor de Cego. Acho que é Seguir o nome dele. Tá. Perguntas e respostas às objeções mais vulgares contra a religião. Ele foi um grande polemista católico, certo? E escreveu muitos livros muito bons, assim, de defesa. Como ele é polemista, né? Ou seja, ele causava controvérsias com os inimigos da religião. Então e tem um livro que é só sobre essa. As principais. Isso que é engraçado, né? Tudo que as pessoas falam hoje, né, em relação à religião, etc., tá tudo refutado. Muitas dessas coisas que eles falavam já na época do 1800, uns quebrados, se não me engano, que eles falavam, cara, assim, não mudou muita coisa, já tá refutado, entendeu? E uma dessas é essa. Né? Basta ser um homem honrado. Esta é a melhor das religiões. Isto é o suficiente. Ou, né, trazendo para nossa linguagem, eu não preciso da religião para ser uma boa pessoa. Né? Porque hoje em dia tem o seguinte caractere. Ele se posiciona assim, ó. Não, eu respeito as religiões. Eu acho que aquelas pessoas, né, que praticam a religião e a religião ajuda ela a ser uma pessoa melhor,
que elas devem continuar praticando a religião. Claro. Se a religião prega o bem, qual que é o problema? Você veja que discurso malandro? Tipo assim, é como se a religião fosse um mero instrumento, né? Para a pessoa ser boa na sociedade. E, cara, a religião é a questão mais importante do ser humano. Ela não é um apêndice. Ela não é um instrumento. Ela é o fim último, pô. A gente consegue conceder que, sem oração ou sem vida espiritual, o homem consegue praticar alguns atos humanamente bons. Mas ele não consegue vencer sempre o mal e ser constante no bem. Ele não consegue. Isso não é possível. Né? Todas essas questões da graça a gente vai ver numa aula futura. Né? A gente vai tratar justamente sobre as graças, essas diferenciações. Mas é importante já, né, colocar esses tópicos. Né? Pois bem. E hoje, então, nós vamos ver, né, o que já estava implícito nas outras. Né? Hoje nós vamos ver, então, agora de maneira mais positiva. Né? Ou seja, nas aulas anteriores, a gente estava tratando a oração mais negativamente, no sentido de combater os erros. E esclarecendo, né, o que é a oração, por que ela é importante, etc. E hoje nós já vamos falar do tipo, não, tem que rezar. Nós vamos dar nós vamos transmitir, né, um ensinamento mais propositivo e positivo. Né? Ou seja, a importância da oração. Então, aqui nós estamos nos guiando por Santo Afonso Maria de Ligório. Né? Ele tem uma obra chamada A Oração, né, e aqui ele, principalmente nela, ele trata essas as coisas que nós trouxemos para cá. Né? Então, necessidade de oração. Por que a oração é necessária? Porque nosso Senhor falou, né? Sem mim nada podeis fazer. Né? Então, nota Santo Agostinho sobre essas palavras, que Jesus Cristo não disse nada podeis cumprir, mas nada podeis fazer. Com isso, quis Nosso Senhor dar-nos a entender que sem a graça, nem mesmo podemos começar a fazer o bem. Então, você veja, né? Nada poder fazer. Nada poder fazer. Como diz São Leão Papa, nenhum bem faz o homem sem que Deus lhe dê a sua graça para isso. Novamente, em que contexto a gente está falando nisso? Né? No contexto de mérito. Né? Sem a graça, é impossível fazer um ato meritório. Impossível. E o Conselho de Trento diz, né? Conselho infalível, né? Então, se alguém disser que, sem a prévia inspiração do Espírito Santo e sem o seu socorro, o homem pode crer, esperar e amar, ou fazer penitência como deve, com o fim de obter a graça da justificação, seja anátema. Então, vamos por partes aqui, certo? Vamos lá. Sem o socorro, sem o seu socorro, é o socorro do Espírito Santo, ou seja, a graça. O socorro do Espírito é graça. Então, sem a graça, sem essa ajuda sobrenatural, o homem pode crer. Se alguém disser isso, está errado. Então, esperar, crer, fé, esperar, esperança, amar, caridade. Ou seja, nós estamos falando daqui das virtudes teologais. Não é possível ter virtude teologal sem Espírito Santo. Ponto. É isso. Ou fazer penitência, porque a nossa penitência tem que ser meritória. Mas se eu não estou em amizade com Deus, ou seja, em estado de graça, minha penitência não vai valer de nada. Vai ser uma simples mortificação humana. Ascese sem mérito. Não. Tem. Várias pessoas sofrem. Mas os cristãos, eles unem esse sofrimento à cruz de Cristo, porque eles estão em amizade com Deus. Os outros não. Por isso que tem muita gente que se desespera no sofrimento, porque não tem essa graça. Está afastada de Deus. Ela acha que é injusto ela sofrer. Tal. Enquanto a gente não, a gente aproveita essas oportunidades. A gente não busca o sofrimento, a gente não é masoquista. Mas quando o sofrimento vem, né, o cristão ele lida com o sentimento, a imitação de Cristo, né, a forma de imitar Cristo. Então a gente aproveita essas oportunidades não para se desesperar, mas para aumentar a nossa caridade, para nos purificar, etc. Né? Então, mas precisa da graça para que a penitência ela possa ter validez. O catecismo atual, do João Paulo II, ele faz a distinção de penitência interior de penitência exterior. Basicamente, se é interior, ou seja, sem estar em estado de graça, né, que a gente obtém pelo sacramento da confissão, se é interior,
de nada vale a penitência exterior. Então, também está no catecismo atual da Igreja Católica isso. Né? Então, ou seja, então eu vou conseguir obter a graça da justificação sem o auxílio do Espírito Santo. Não. O que é a graça da justificação? É eu ir lá no tribunal, né, no juízo final, e Deus me salvar e ir para o céu. Se eu tiver em estado se eu não estiver em estado de graça, é inferno. Não ensino mais isso na catequese, mas é simples assim. Como que se faz para ir para o inferno? Morrer em estado de pecado grave. Isso. Acho que consegui convencer que a oração é necessária. Agora, a gente tem que ver como é que ela pode ser eficiente. Porque todo mundo já teve a experiência, aquela experiência do tipo, pô, eu rezo, mas parece que Deus não atende a minha oração. Né? O que será que pode ser? Né? Como é que funciona? Né? Deus está obrigado a atender tudo? Claro que não, né? Porque Deus não é um gênio da lâmpada. Deus é a suma sabedoria. Então, a gente tem que ter isso em mente. E Deus sabe mais do que nós. Então, se a gente pede burramente, por exemplo, Deus não vai nos atender, porque a gente não está sabendo pedir direito. Então, esses aspectos, esses detalhes, nós vamos ver com calma, né, na aula de hoje. Então, vamos lá. Eficácia da oração, né? Quem reza consegue o que deseja, e nisso não podemos deixar de admirar o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Pois seu grande desejo é o de nos fazer o bem. Ora, se Deus é o sumo bem, o que Deus quer? O bem. Simples. Deus quer o mal. Não, Deus não quer o mal, mas às vezes ele tolera o mal e por justiça ele pune o mal. Mas Deus é sumo bem. A justiça é um bem. E maior amor se pode demonstrar ao amigo do que lhe dizendo: Amigo, pode pedir o que quiser e eu lhe darei? Mas é isso mesmo que o Senhor disse a cada um de nós: Pedir e vos será dado. Então está tanto em Lucas quanto em Mateus. Né? Pedis e recebereis. Né? Pedis e vos será dado. Mais ainda, Deus não coloca limites. Se permanecedes em mim e minhas palavras permanecerem de vós, pedis o que quiserdes e o tereis. Aqui já tem um detalhe importante, que a gente já está... Veja por que as aulas anteriores são importantes. O que significa permanecer em mim? Concretamente. Estado de graça. Estado de amizade com Deus. É a caridade. A graça santificante. Como a gente viu nas aulas anteriores. Então, não adianta você não permanecendo em Deus e querer que Deus te atenda. Não vai dar, não. Não é assim que funciona. Se permaneceres em mim. Ou seja, se permaneceres em estado de graça. Cumprindo os mandamentos de Deus e fazendo a caridade. Amando a Deus sobre todas as coisas. Amando a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo, por amor de Deus. Afirma São João Clímaco que a oração pode tanto com Deus que é quase como arrancar as forças às graças que são pedidas. Comentamos sobre isso, né? Por assim dizer, né? Não é? Mas é como se a gente obrigasse a Deus, né? Que a gente falou isso, que é o poder em perpetrório, né? Da oração. É como se a gente obrigasse. Claro, Deus não está obrigado a nada, mas é como se. Somos homens pobres e indigentes, segundo a expressão de Davi. Mas se quisermos ser ricos, a receita está em nossas mãos. Pedindo as graças a Deus, seguramente as obteremos. Se muito pedimos, muitos nos será dado. Então, uma das coisas que a gente pode questionar na nossa oração é: nós estamos pedindo muito? Insistentemente? Não é pedir uma vez ou outra, né? Insistentemente? Né? Ou, né? Com muita intensidade. Na vida espiritual, o que vale mais não é a quantidade. Às vezes não é tanto a quantidade quanto a intensidade. Intensidade? Era com particular fervor que Davi bendizia ao Senhor por essa sua grande bondade de sempre colocar sua misericórdia à disposição de nossas súplicas. Então ele reza: Bendito seja Deus que não afastou minha súplica, nem de mim apartou seu amor. Você veja. Vamos meditar assim, rapidamente isso aqui.
A bem dizer, Deus não está obrigado a ouvir a nossa oração. Mas ele se dispõe a ouvir. Olha como ele é bom. Olha como ele é bom. Ele está ouvindo a nossa oração, isso já é muito. Já é muito. Palavras que suscitaram o seguinte comentário de Santo Agostinho. Quando vires que a tua oração não se apartou de ti, podes estar certo de que tampouco a misericórdia divina se afastou de ti. Então você veja, você ter o ímpeto de rezar, você se colocar em ocasião de rezar, é bom sinal. Vamos lá. Logo em seguida, né, da aula anterior, vamos falar agora sobre a humildade. Né? Vocês vejam que a primeira condição para a oração ser eficaz é a humildade. Falamos um pouco sobre ela ali, né? Mas eu achei conveniente incrementar esse foco. É porque a humildade é uma das virtudes mais importantes que nós devemos ter. Mas, não obstante, ela é mal entendida. É mal entendida. Achei esse artigo aqui na Canção Nova, né? Bem sintetizado. Ele pega de São Bento e de outros dois escritores espirituais para falar dessa questão essa virtude, né? Que é a humildade. Pois bem, um clássico, né, sobre esse assunto é a regra de São Bento. Na regra de São Bento, nós temos, né, o capítulo, se não me engano, é o capítulo 4 da regra de São Bento. Acho que ele vai colocar aqui, mas tem um capítulo da regra de São Bento que são conhecidos como os 12 graus, né, da humildade. Né? Então ele vai dizer o seguinte, né? São Bento encara essa virtude, né, a humildade, como uma disposição habitual da alma, ou seja, é um hábito, é habitual. Por isso que é virtude. E regula o conjunto das relações do monge com Deus. Né? Então, eu fiz uma modificação aqui. Eu tirei o perfeitamente aplicado à vida regular. Não acho que seja perfeitamente. Existe uma adaptabilidade. Então, vamos lá. A regra de São Bento ela foi escrita pensando que em monge. Em monge. Ou seja, ele vai viver num mosteiro, numa vida mais reclusa, afastada do mundo. Nós que estamos ouvindo esse curso aqui, a gente está no mundo, na vida secular. Porém, o que o São Bento explica sobre a humildade, com as devidas adaptações, é aplicável sim à vida secular. Então, não é perfeitamente aplicado à vida. Precisa de adaptação, por isso que eu fiz essa modificação, né? Então, compreende a humildade, a obediência, a paciência e a modéstia. 7 se refere aos atos interiores e 5 aos exteriores. Então, atos interiores, né? 1. Temor de Deus. O primeiro, o temor dos castigos, depois o temor reverencial que nos leva à adoração. Então, aqui é doutrina importante. Primeiro, temor de Deus. Normal da vida espiritual. Geralmente, quando a pessoa se converte, ela se converte por temor do inferno. Então, ela começa... esse temor inicial, ele é um temor do medo. Temor do medo. Esse temor do medo, com o amadurecimento espiritual, ele se transforma em temor filial. É um temor já de amor. Ou seja, do medo ele vai se transformando pouco a pouco no temor de amor. Ou seja, a lógica do temor filial, esse temor de amor, já é mais o seguinte. Eu continuo tendo medo, mas não é o medo do inferno, do castigo. É o medo de eu desagradar aquele que me ama. De eu desapontar aquela pessoa que me ama. Veja, é um outro tipo de temor. Muito mais nobre, claro, né? Mas uma coisa é eu ter temor do castigo. Não, eu vou obedecer porque eu tenho medo. Não, eu não vou pecar porque eu tenho medo de ir pro inferno. Outra coisa é, eu não vou pecar porque Deus não merece ser ofendido com o meu pecado. Hoje nós vamos falar sobre oração mental. A questão da oração mental, ela tem os seguintes pontos, né? Porque o que a antecede, né? Nós temos a oração vocal. O que é oração vocal? É como o nome já diz. É quando eu pego fórmulas prontas. Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Creio, a própria liturgia. São tudo orações vocais.
Ah, e se eu rezo a oração vocal mentalmente? Tô rezando aqui Ave Maria. Mentalmente. Isso é oração mental? Não. É oração vocal rezada mentalmente. Então, votação mental, ela segue fórmulas prontas, né? E o que que é o que que a oração mental pede? Ela pede um aprofundamento da vida de oração, certo? Então, a oração mental, ela é mais ou menos como um sinônimo e então aqui eu vou botar de fórmula. E a oração mental, ela é de meditação. Cujo fim é o quê? Chegar à verdade. As verdades espirituais. Então, como a gente já falou, né, em outras aulas, o que é oração? Oração é quando eu elevo meu intelecto a Deus. E nessa elevação do intelecto, há verdadeiramente uma comunicação entre nós e Deus, Deus e nós. Há um diálogo, né? Diálogos, duplo diálogo. Logos, sabedoria, ou seja, tem duas inteligências conversando. Então, a luz divina vem e ilumina a nossa mente. A graça, ela ilumina o nosso intelecto. Né? E isso ocorre, né, pela meditação. Por isso que a gente tem que uh, estudar coisas da nossa fé, ler e meditar as Sagradas Escrituras, porque dali a gente vai tirar a substância para a gente meditar e ir aprendendo. Deus vem com a gente nesse ato de oração. Então a oração mental, né, ou seja, ela é sinônimo do saber. Ela é tão importante, né, que o padre Royo Marim, o Teologia da Perfeição Cristã, ele divide em 9 tipos de orações, né? Aqui nesse curso nós não vamos ver todas elas, porque daí a gente entra na vida mística e já sai do escopo. Mas o padre Royo Marim, ele é categórico quando ele chega e afirma que por que tem muitos padres ruins? Por que tem muito padre proferindo heresias, proferindo homilias ruins e tal? Ele diz, porque eles não fazem oração mental. Eles rezam pouco. Pouco. Ou seja, quem não faz oração mental, ele fica burro. Ela pode ter até doutorado. Ela pode ser especialista no setor dele. Mas para sabedoria espiritual, ele vai ser burro. Ou seja, é um saber que tem a ver com as verdades da fé, né? As verdades da fé. Futuramente nós vamos ver o outro tipo de oração, né? E se na oração mental eu passo a ver as coisas, ou seja, eu chego ao saber, eu chego à contemplação, eu começo a ver, a oração mental vai me deixando inteligente, começo a ver coisas. Qual que é o outro passo? A fé sem obras é morta. Aí vem a oração afetiva. E o que é a oração afetiva, né? Tem que tomar cuidado com essa palavra afeto, porque por causa da psicologia moderna, afeto ele é quase sinônimo de sentimento. Né? E na vida espiritual, quando fala afeto, a gente está falando de vontade. É a vontade. Ou seja, a faculdade superior. Ou seja, a gente vai começar a agir. Como é que se faz a oração afetiva? Vamos ver futuramente, certo? E nós vamos ver também, depois, né, uma oração que a gente pode chamar de recolhimento. Recolhimento. Então, hoje nós vamos ver sobre a oração mental. Então, a gente já viu nas aulas anteriores, né, vários aspectos, né, que circundam, né, a oração. Né? Então, hoje nós vamos ver a oração mental. Se a gente voltar para a nossa primeira aula, né, a gente viu lá que tinha Marta e Maria. Né? E Maria e Marta, né, para ser mais exato. E Maria, né, simbolizava a vida contemplativa e Marta a vida ativa. Né? Qual que era o problema da Maria, da Marta? Ela estava querendo fazer, ou seja, né, mover o afetivo dela, sem antes negligenciando o mental, a inteligência, né, meditação. Já Maria estava fazendo o oposto. Ela estava ali recebendo, meio que ela estava tendo uma oração
concreta com o Nosso Senhor ali, mental. Nosso Senhor estava ensinando ela e ela estava absorvendo. Ela estava tendo uma oração mental ali. Conclusão, inclusive, né? Que eu estava lendo até nesses livros recentemente. Uma meditação de um pedagogo, se chama Foster, pedagogo alemão. Ele medita essa passagem de Maria e Marta e ele diz, né? E embora Marta estivesse trabalhando e Maria estivesse contemplando, Maria trabalha melhor que Marta. Maria trabalha melhor que Marta. Por quê? Porque primeiro ela absorve o conhecimento para depois agir. Então, né, o problema de inverter isso a gente já viu naquelas aulas iniciais, né, mas a gente tem que saber disso. Pois bem, então hoje, seguindo Santo Afonso, né, nós vamos ver a oração mental. Né, de modo que sem ela é como se a gente não tivesse vida espiritual. E o padre Rui Marinho é categórico. Muitos padres são ruins porque eles não fazem oração mental. Aí você pega aquele teu amigo catoliquinho, né, que ele parece burro, fala um monte de besteira, etc. Você pode chegar e perguntar para ele caridosamente, não em sentido de zombaria, tipo, amigo, como é que tá a tua vida de oração? E vida de oração e burrice, elas são antagônicas. Novamente, não confundir essa crítica do cara ser burro com falta de instrução escolar. O cara pode ser um grande doutor, grande profissional, mas para as coisas espirituais, para sua prudência, né, de vida, o cara é um bobão. Nós estamos falando de um tipo de inteligência aqui muito mais elevada e sutil, não a pragmática, a prática, né, fazer as coisas. Pois bem, então vamos lá. Oração mental, né? Sua necessidade. A vida da alma que aspira à santidade deve ser vida de oração. A alma que não ama a oração é obscura. Ou melhor dizendo, é moralmente impossível que seja boa. Veja, é obscura. Ou seja, o que esse escuro significa? É o que eu estou falando, falta de inteligência. A que reza, ela é luminosa. Deus, quando você está se comunicando com a sabedoria divina, toda hora a sabedoria divina está se comunicando contigo, você está ficando mais inteligente, mais sábio. Quem não faz isso? Está tendo escuro. Não é o problema. Então, é obscura. Ou é moralmente impossível que seja boa. O que significa? É uma vida pecaminosa, meu amigo. Ela é uma vida moralmente ruim. Né? E a gente já viu, sem oração a gente não consegue praticar, ser virtuoso. Se quando avistas uma alma tíbia dizes, esta alma faz mal à oração, então estarás dizendo toda a verdade. Então veja que não sou eu que estou aqui querendo dar uma de moralista. É Santo Afonso dizendo. Você vê uma alma tíbia e diz, esta alma faz mal à oração, ou seja, reza mal, estarás dizendo toda a verdade. Por quê? Porque é estranho. Porque qual que é qual que é a característica da tibieza, né? O que se chama de mornidão. De mornidão. É a pessoa que tem uma vida... A pessoa tem fé. Mas ela vive a vida displicentemente. De fato, ela reza pouco, por isso que ela é tíbia. Porque o que reza, que tem vida de oração, meu, depois da meditação, vem a contemplação, automaticamente vem um convite para você agir em favor do bem que você conhece, para agradar a Deus. Aí vem a oração afetiva, né? Que é tentar fazer as coisas segundo aquilo que você sabe, né? Não segundo o ativismo, né? Ideológico, tá? Mas segundo, né? Aquilo que parece que Deus está querendo que você faça. E o tíbio não. O tíbio ele quer ficar aquele, né? Oxalá, você que não é quente nem frio. Fica em cima do muro, só que o muro é do demônio e tal. O cara não se posiciona de maneira contundente para as coisas espirituais, né? Ele se posiciona para coisas contundentes na política. Falou mal do meu político, o cara fica puto e tal. Xingou Nossa Senhora, né? Por exemplo, você pega uma série chamada The Chosen, né? Que fazia a dramaturgia do nascimento blasfêmico de Nossa Senhora ali, né? Como se ela tivesse sentido as dores do parto. Cara, isso é revoltante para um católico. Aí os católicos ficam assim, não, mas qual que é o problema? Qual que é o problema? O importante é que a série tem coisas boas e tal. Cara, blasfêmia contra Nossa Senhora? Como é que vocês não se indignam disso? Hoje a aula talvez seja um pouco mais comprida,
né? Mas ela é uma aula bem importante que a gente vai para as questões práticas, né? De como fazer a oração mental, né? E o Santo Afonso, ele já engata, né, da oração mental para a oração afetiva, né? Então, quem lê os livros do Santo Afonso, por exemplo, o do Sagrado Coração de Jesus, né? Ele tem uma meditação, né? Ele tem uma prece, e depois ele vai lá e coloca um item que ele chama de resoluções e afetos. O que é esse. Quer dizer, afetos e resoluções, né? O que é resoluções, afeto ou afeto e resoluções? Tem ligação com a oração afetiva. Certo? Então nós vamos ver toda essa questão numa segunda parte. Então talvez hoje seja um pouco mais longo, né? E aí talvez a gente conclua na próxima aula dando uma boa revisada sobre a graça. Claro, isso termina tudo sobre oração? Claro que não, né? Porque ainda daria para entrar na vida mística, né? E falar de várias questões. Oração de recolhimento, de simplicidade, quietude, né? Mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é dar o pontapé, né? Ou seja, eu quero ter uma vida de oração, né? E como é que eu faço, né? Quais que são os perigos, quais que são os cuidados, né? Então é realmente ser algo bem introdutório, né? Mesmo sendo introdutório, eu creio que a gente entrou até uns tópicos aprofundados, que também não é só também dar uma coisa introdutória, tem que mostrar que existe um mundo a ser desbravado, né? Porque senão a gente fica fica na mediocridade, né? E não evolui. Pois bem, então vamos lá. A prática, tá? É oração mental e afetiva. Deixa eu dar uma olhada aqui, está. Quanto ao lugar, né? Então, você veja, na aula passada, né? Mais especificadamente, né? Nós falamos sobre a importância da oração mental. Né? Foi comentado, por exemplo, e quando a gente pega um católico tíbio, né? Fraco, tíbio, hesitante, vacilante, e fala besteira, fala muita heresia, né? É de se duvidar, né? É o Santo Afonso falando isso, né? Não com essas palavras, né? Mas é de se duvidar se ele tem oração mental. Né? Pô, o padre vai lá rezar a missa todo dia. Como é que ele pode falar tanta besteira assim? Então, ele faz a oração vocal na liturgia, mas falta a oração mental. Né? Porque na oração mental, e que é a oração mental? Né? A elevação do meu intelecto a Deus, ou seja, a minha inteligência conversa com a inteligência divina, e a inteligência divina, o que ela faz? Nos ilumina a nossa inteligência. Certo? E aí a gente aprende da própria sabedoria. Por isso que existem muitas pessoas e não tem mestrado, não tem doutorado, não tem especialização, sabe? Não tem erudição, mas tem sabedoria. Ou seja, ninguém consegue passar a perna nessa pessoa. É uma pessoa sagaz, esperta, prática, sabe dar bons conselhos. Ué, mas de onde é que vem isso? A pessoa não fez psicologia, a pessoa não estudou psicologia atomista, tal. Como é que ela consegue dar bons conselhos assim certeiros? Bom, ela alimenta a inteligência dela com Deus. Claro, o ideal é que a gente estude e reze, né? Mas isso que explica, a oração mental nos torna inteligentes. Depois da oração mental, vem o afeto. Porque Deus não só vai nos ensinar as coisas, como ele vai também nos mostrando. Lembra que a gente também já viu nas aulas anteriores que um dos efeitos da oração é que a gente vai aprendendo os nossos defeitos para corrigi-los. Deus vai mostrando os nossos defeitos para nos corrigir, certo? E ele também vai pedir para que a gente vá empregando obras, né? Faça isso, faça aquilo, né? Para me dar glória, né? Obras externas, inclusive, né? Não só trabalhar nós mesmos para melhorar, mas também trabalhar externamente, né? Ser magnânimo, né? Empreender grandes obras, ou obras para Deus. Grandes obras não é assim, né? Tipo, vou fazer um casão e tal. Não, grandes obras são obras agradáveis a Deus, né? Então você começa a ser magnânimo, né? Pois bem, mas como fazer essa oração? Então, tá decidido que a oração mental é importante, é imprescindível, na verdade. E como fazê-la, né? Então, nós vamos ver com o Santo Afonso questões práticas mesmo, né? Então, quanto ao lugar, né? Como é que eu faço? Onde que eu rezo, né? Então, é importante que seja solitário, segundo as palavras do Divino Salvador. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu pai que está lá, no segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará.
certo? Novamente, isso não apaga as orações públicas. Mas você tem que. É importante que você reserve um tempo para a sua oração privada. E essa oração privada é bom que seja solitário, o silêncio. E o teu pai que vê no segredo, ou seja, é um colóquio contigo e com Deus. Essa é a intimidade cristã. Essa é a intimidade cristã. Disse São Bernardo: e o próprio silêncio e a ausência de qualquer ruído exterior dirige quase que forçosamente a alma a pensar nas coisas do céu. Qual que é um dos problemas que a gente tem hoje, por exemplo, que o cardeal Sarrat comenta? Então um dos problemas, né, é que aquilo que o cardeal Sarrat fala, que o homem moderno ele tá constantemente no barulho e no ruído. Então quando ele vê o silêncio, ele estranha. Ele vê o silêncio, ele estranha. Essa, inclusive, né, se a gente for ver, tá tendo toda uma polêmica atualmente, né, entre a missa nova e missa tridentina, né, os conservadores estão tretando com os tradicionalistas na internet, etc. Mas assim, eu consigo compreender, até porque eu já vi isso presencialmente, né? E uma das dificuldades da pessoa que está habituada àquela missa barulhenta, missa com bateria, com violão e tal, né? Que é errada, deixemos claro, né? Não é esse o canto litúrgico. Mas, né, quem está habituado com esse tipo de abuso litúrgico na música, quando vai para o canto gregoriano, na missa tridentina, a pessoa se sente incomodada. Por quê? Porque o canto gregoriano, você pensa assim, você tem que rezar, você tem que fazer oração mental no silêncio. Mas daí na missa tridentina tem o canto gregoriano, então tá tendo música, então não é silêncio. Não, calma aí, você não tá entendendo. O canto gregoriano, a maneira como é dividido, eu não sou músico, mas a maneira como é dividido ritmo, harmonia e melodia, né, é, é ordenado de tal forma que convida a nossa mente a meditar. Então quando começa o canto gregoriano, você automaticamente começa a meditar. Agora, quem não está habituado a esse silêncio de rezar, vai ficar incomodado. Por quê? Porque não está acostumado a meditar, não está acostumado a pensar. Né? Uma das consequências disso, que é a falta de meditação, é a ansiedade. Por que tem uma epidemia de ansiedade na sociedade? Porque as pessoas não param para meditar. O psicólogo, quando ele é bom e a pessoa relata que a queixa dela é ansiedade, o psicólogo tem que ensinar ela a meditar. Ele começa a fazer alguns exercícios do seguinte, geralmente começa com, não, vamos fazer uma meditação orientada. Aí o cara vai lá, pega o roteiro e começa a pôr uma música que ajuda a relaxar, né? Uma música tranquila para ajudar a relaxar. Deita a pessoa ou ela fica sentada, fecha os olhos e ela começa a fazer uma meditação guiada. Geralmente, imagine que você está em tal lugar, e aí você está, sei lá, você está numa cachoeira, você está ouvindo o som da água tocando na pedra e tal, daí a pessoa começa isso. Geralmente provocando a imaginação dessa pessoa. Veja que ela não está no intelecto. Na guiada, essa pessoa está só treinando a imaginação, mas o que ela está aprendendo a só o fato de ela estar parada e tentando imaginar o que a pessoa está sugerindo ela que imagine. Ela está aprendendo a ficar em silêncio. Isso é muito importante. E aí, de repente, a pessoa faz alguns meses de terapia, ela melhora. Por quê? Porque ela aprendeu a meditar. Porque daí, pouco a pouco, se o terapeuta for bom, né? Hoje nós não vamos fazer meditação guiada. Hoje nós vamos ler um livro. Ou nós vamos conversar sobre uma frase. Ou nós vamos comer. Né? O que nós católicos podemos fazer? Nós vamos pegar um texto da Bíblia. Se os grupos de oração fossem bons, de leitura bíblica fossem bons, né? O que eles fariam? Eles teria a leitura lá que eles iriam fazer. E não é assim, deixa aberto, cada um pensa aquilo que pensou no seu coração. Não. Pegaria os melhores exegetas, os melhores sermões sobre aquele sermão, né? E começaria a entrar, né, no pensamento do escritor sagrado, do escritor, do padre, do sacerdote que fez o sermão, né? Para ficar vendo, né? Para ficar discutindo aquilo que está ali. Então você vai aprendendo a associar, né, aquela passagem com coisas, né? O que tem aquilo lá para nos falar. Primeiro, usa o sermão dos doutores ou dos bons sacerdotes, né? E depois você vai aprendendo sozinho.
Né? Ou seja, porque a meditação é isso, é uma conversa com Deus. Deus vai te dando luzes para você compreender a palavra de Deus. Então você veja que essa questão de silêncio você tem que saber parar para se nutrir intelectualmente. E se você não está conseguindo intelectualmente, comece com a imaginação, como se fosse algo guiado. Né? Como se fosse algo guiado. Né? Põe lá o. Qual que é o nome daquele cara que fazia o Fantástico? Cid. Cid Moreira, né? Pega o Cid Moreira lá, lendo a Bíblia lá, tal, fecha os olhos, tal, e tenta imaginar o que está acontecendo lá, tal. São exercícios que ajudam, né? São exercícios que primeiro começa na imaginação e depois vai para a inteligência. Mas enfim, nós não estamos habituados ao silêncio. Na época do Santo Afonso, ele não estava nessa sociedade tão barulhenta. Então quando ele chega, quando o São Bernardo, quer dizer, quando o São Bernardo chega e fala isso, né? O próprio silêncio e a ausência de qualquer ruído exterior dirige quase forçosamente a alma a pensar nas coisas do céu. O homem moderno não é assim. O homem moderno ele vai tentar achar alguma coisa para se livrar desse, entre aspas, tédio. Bom, vamos lá. Pela graça, não apenas descobrimos o que deve ser feito, mas também fazemos o que descobrimos. Isso aqui, não apenas cremos no que deve ser amado, mas também amamos o que cremos. Isso aqui é bem agostiniano. Até por isso que está ali. Então, você veja, né? Continuando aqui. Pela graça, discernimos entre o conhecimento e o amor a Deus. Porque o conhecimento infla, mas a caridade é que edifica. Veja. Basicamente, o que está sendo dito aqui, né? Do Santo Agostinho. O que o Santo Agostinho está dizendo? A graça, ela faz duas operações na nossa alma. Ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade. As faculdades superiores do homem. Então, essa imagem aí do Santo Agostinho, ela é muito boa, né? Porque você veja, né? E ele está escrevendo um texto, mas ele está sendo iluminado por Nosso Senhor, Santíssima Virgem, do céu. Ele está olhando para o céu para escrever um texto. Então, ele está usando a graça para bem escrever. Né? Essa graça está iluminando o intelecto dele, né? E tal. Né? Tem a cruz, né? Para onde que ele contempla. Tem a caveira para lembrar da morte. Né? Tem o sino e tal. Então, você veja que tem livros. Não é mágica. A graça vem, eu não sabia, de repente eu sei. Não. Deus usa a graça, ela não. A graça, ela pressupõe a natureza. Então, se eu sou burro humanamente, eu meio que sirvo de obstáculo para a graça. Ou seja, Deus queria me iluminar muitos conhecimentos, mas como é que eu vou iluminar o conhecimento dessa pessoa? Então, por exemplo, a pessoa não sabe somar e Deus está disposto a iluminar ela. Deus gostaria de iluminar ela, né, de maneira que ela pudesse entender física quântica. É aquela coisa dificílima. Só que ela não sabe nem somar. Né? Aí pode dizer, não, mas Deus pode dar um conhecimento infuso. Pode, isso acontece. Mas aí nós já estamos na vida mística. Né? Na vida mística. E para chegar lá, tem que passar pela via purgativa, etc. Muito extraordinariamente. Né? Dois exemplos clássicos são São Paulo e São Francisco de Assis. Aí você sai direto, né, da via purgativa para iluminativa, para unitiva. Mas, assim, ordinariamente, a gente tem que remar, tem que passar pela purgativa, etc. Mas veja, então, a graça pressupõe a natureza. Então, a gente estuda, mas a gente reza para bem estudar. Então, quando ele chega e diz assim, não descobrimos o que deve ser feito, mas também fazemos o que descobrimos, é isso. Você veja, a gente viu isso lá na primeira aula, né, sobre a vida ativa e a vida contemplativa. Ou seja, quando a gente descobre o que deve ser feito, nós estamos na contemplativa. Deus está mostrando, não, é isso que você tem que fazer. Mas você tem que ir lá e fazer. Aí vem a vida ativa ou afetiva. Ou seja, na oração mental, eu descubro o que eu devo fazer. E na oração afetiva, eu faço o que eu devo fazer. Outra coisa, pela oração eu fortaleço a minha fé. Ou seja, eu cresço em conhecimento de Deus. E esse conhecimento faz com que eu possa cada vez amar mais a Deus. Para que eu cada vez possa servir melhor a Deus.
Então, não apenas cremos no que deve ser amado, que é a fé, mas também amamos o que cremos, ou seja, a gente age segundo essa fé. Então, tudo isso a gente viu ao longo do curso e Santo Agostinho só está reforçando. Isso que é a graça. É o que ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade. Outra questão importante aqui, pela graça discernimos. Né? Discernimento. Discernimento. Modernamente, né? Discernimento tem sido usado. É triste falar isso, mas o Papa Francisco, por exemplo, apelava para esse termo, subvertendo o significado, né? Então ele dizia assim: a questão do tipo, tem um casal recasado, se eles podem comungar. Aí o Papa Francisco vai lá e diz o seguinte: não, tem que ver o discernimento. Não, o discernimento já está dado. Se eles estão em ocasião objetiva de pecado, não pode comungar. Esse é o discernimento. Mas o que o Papa Francisco quer dizer? Não, se você achar uma brecha aqui, se tiver algum, né? Se você der um jeitinho, ou seja, discernimento virou, dá um jeitinho aí pra burlar a regra. Regras objetivas da fé. Não, pô, isso é um absurdo, né? Aí, teve uma vez eu li um artigo que o padre reclamou, né? E daí o Papa Francisco, não sei, não lembro qual que foi o documento que o Papa Francisco escreveu, se foi uma instrução e tudo mais. E daí nessa instrução o Papa Francisco usa essa palavra mágica aí, né? Chamada discernimento, né? Aí o cara reclama dele assim, pô, mas tá dizendo que é pra eu discernir, mas tu devia ter me dado os critérios nesse documento pra eu discernir. O negócio ficou aberto. Ou seja, como é que você vai discernir sem critério? Então, pela graça, a gente. Veja, nós temos um discernimento natural, que é um discernimento que faz a gente distinguir a verdade da mentira, né? A verdade da falsidade. Né? Tem esse conhecimento. Só que, pela graça, a gente discerne o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Pela graça, a gente ganha o discernimento sobrenatural. Né? Então, discernimos entre o conhecimento e o amor a Deus. Né? Porque o conhecimento infla, ou seja, o conhecimento faz a gente conhecer, se aprofundar nos mistérios, sem jamais esgotá-lo, né? Mas a gente se aprofunda, ou seja, se infla, mas é a caridade que edifica, ou seja, eu tenho que agir conforme caridade e amor sobrenatural. Então, eu adquiro maior fé, ou seja, maior conhecimento da fé, isso infla a minha mente, né? E possibilita que eu possa utilizar a minha vontade, fortalecida pela graça, ou seja, portanto, amor sobrenatural, para fazer obras que são agradáveis a Deus, né? Adquirindo mérito. Você veja novamente essa coisa. Ela atua na parte superior, né, da alma humana, inteligência e vontade. Enquanto ambos são dons de Deus, embora um seja menor e o outro maior, nossa justiça não deve ser exaltada acima dos louvores que são devidos àquele que nos justifica de maneira a atribuir ao menor desses dois dons a ajuda da graça divina e reivindicar a maior para o controle da vontade humana. Então, você veja. A potência mais importante, a gente viu isso no curso do Filoteia. A potência mais importante é a vontade, porque a gente se torna semelhante àquilo que nós amamos. Né?